Calisa, está acontecendo aquele mesmo problema que aconteceu da outra vez, né? Começou a falhar a conexão e aí eu não consigo te escutar direito, te ver direito, tá certo? Então, se você puder tirar o vídeo, eu acho que vai melhorar a sua conexão, tá bom? Eu, infelizmente, aqui não, Sempre. pronto, não posso tirar, tá certo? Mas vou começar aqui, como a gente começa sempre, dando feedback do texto de vocês, tá bom? Esse aqui é do Rivelino, esse é o seu. Pronto. Aí eu vi que você fez que estava atrasado, né? Eu achei ótimo, que eu falei, eu já li logo, já posso te dar um feedback, tá bom? Então, a ontologia do construcionismo, né? Eu dei uma olhada em tudo, estava tudo ok. Você escreve muito bem, Calise, é uma delícia ler seu texto, maravilhoso, né? E ótimo, continue sempre assim, aproveite isso como um embalo para fazer cada vez melhor, né? E não para cair a produção, mas é muito bom ver seu texto, viu? Aqui faltou a página só porque você fez uma citação direta, então deixei aqui para você colocar, tá certo? No mais, você também tinha dividido em parágrafos, eu acabei colocando num parágrafo só, porque você trata as dimensões de Papert por meio de mota. E aí, se a gente colocasse separado, tinha que ficar chamando mota toda a vida. Aí, para não ficar chamando esse autor todo o tempo, eu acabei juntando, tá certo? E tem algumas alteraçõezinhas pequenas que eu fiz no texto, que se você quiser, você pode dar uma olhadinha no histórico também, tá bom? Então, a ontologia ficou ótima. Agora, o que eu fiquei mesmo muito feliz foi com a epistemologia. Aí eu fiquei assim, olha só, né? Nada como uma pessoa de história para poder escrever a epistemologia de alguma coisa, né? Muito legal. Os filósofos e os historiadores estão com tudo para isso, né? E ficou muito legal, Calisa, muito interessante, né? Eu particularmente gostei demais, tá certo? Só fiz algumas alteraçõezinhas assim em relação a algumas informações, mas é bem pequeno. Então tem assim, ó, a teoria da tecnodocência, desenvolvida em coautoria pela licenciada em matemática, pesquisadora e doutora em educação, tá bom? Porque eu não sou bacharel, então não posso ser chamada de matemática, tá bom? Então eu só fiz essa alteração aqui para te dizer. Essa ideia do visto é considerado pela academia como gíria, né? Então a gente não usa. Então, assim, regras de aceitação obrigatória por formarem as relações nas diversas instituições de ensino e a promoção daquelas que são compreendidas. Tá certo? Vou colocar aqui, mas se você depois achar que outra palavra é mais interessante, você bota, tá? Não tem problema, vou deixar até de amarelo. Muito bem. Você colocou aqui o símbolo do like, tá tudo ok, tranquilo. Professora, Oi, professor, estou aqui. eu não consigo escutar nada. Eu caí, eu não consegui escutar, desculpa. Você vai ter que assistir depois a gravação, tá certo? Porque hoje Tá mesmo eu não certo. vou ter tempo para voltar, Não, tá sem bom? problema. É só esclarecendo, viu? Ok, tá bom. Tudo bem. Só uma pergunta. Pode dizer. Eu não consigo te ouvir. Se quiser fazer a pergunta pelo chat, talvez fique melhor, tá bom? Faz aqui no chat que quando eu terminar de explicar, aí eu leio e respondo, tá bom? Certo, certo. Aí tem uma situação aqui que você colocou em 2014 a tese de doutorado e tal. Aí você pode colocar aqui a tese de doutorado, mas você faz a referência, né? Lima 2014 e aí você coloca lá nas referências. Não precisaria colocar o título daqui, tá bom? Pode tirar. EAD se chama educação à distância sem crase obrigatoriamente, tá certo? Essa é uma discussão tão polêmica e tão antiga, tá certo? Mas não tem nada não, a gente ajeita aqui, educação à distância e aí fica tudo certinho, tá bom? Não é uma coisa que vai, a gente corrige aqui e também não vai influenciar no seu trabalho. Sim, IUV tem o izinho no final, eu acrescentei, tá bom? Detalhe, pronto, aí você falou que ia continuar a complementação da ideia, mas eu achei assim que em termos históricos ficou muito legal, muito, eu fiquei muito feliz com esse texto. Fora que você escreve muito bem, né, Calisa? Então é uma delícia de ler, tá? Então tá tudo certinho e a gente vai ter para a próxima semana a ontologia
que eu vou explicar hoje, que na realidade eu já falei sobre ela, né? Eu fiquei de trazer as vantagens e desvantagens, que é uma coisa que a gente não abordou ainda, tá certo? Mas vai dar para colocar agora aqui na outra parte do texto, tá certo? Ah, e tem um detalhe que eu coloquei aqui no teu e não coloquei no do Rivelino. Deixa eu colocar aqui. Tá, ok. Pronto, lembrei agora. Tá certo? Vou passar para o do Rivelino aqui, só que o que aconteceu? Eu fui ler a epistemologia da tecnodocência do MEID dele e ele não escreveu nada. Mas quando eu fui olhar a ontologia da tecnodocência, onde que era para fazer a partir de hoje, ele escreveu um texto. Então, eu vou ler esse texto só na próxima semana, tá certo? Que tem a ver com a ontologia. Não vou inverter não, porque senão depois eu me confundo. Então, Rivelino, ficou faltando você falar aqui da epistemologia da tecnodocência do MEID, se pautando no vídeo da semana passada, tá bom? Aí você inverteu aqui, na próxima semana eu vou ler a epistemologia e a ontologia que você já escreveu aí. Aí se quiser complementar alguma coisa das coisas que eu vou falar hoje, tá valendo, tá certo? Deixa eu só copiar essa aqui, que é o que faltou no material da Calisa, mas por minha causa, certo? Não por causa dela. Então, tá aqui, ó, vou deixar de azul, que é o que eu vou falar hoje, você pode complementar, ok? Eu sei que você perdeu algumas coisas, Calisa, mas depois você assiste lá. Deixa eu ver sua pergunta. Você colocou aqui no chat? Não. Tá bom, ok. Então, vamos lá para as nossas orientações aqui da semana, né? Então, vamos ver. Só para lembrar aqui, né, que a gente está nesse processo de orientação do primeiro semestre, né? Então, vocês vão desenvolver, aplicar e testar uma sequência didática. Eu falo isso toda a vida, mas quando a gente chegar na parte da metodologia, vocês vão entender melhor o que é essa bendita dessa sequência didática que eu falo tanto com vocês, né? Os estudantes desenvolvem seus próprios MADES, né, utilizando ou o jogo ou o livro-jogo, para verificar como ocorre a aprendizagem de fração e de independência do Brasil, com a base teórica no construcionismo e na tecnodocência e a base metodológica no DBR. E aí a gente está aqui, ó, no finalzinho de outubro. Hoje eu vou falar sobre a ontologia da tecnodocência e do MEID. E a partir da semana que vem a gente vai escrever a justificativa. A justificativa é um pouco mais longa, né, dá umas 2 páginas mais ou menos, mas bebendo da água das coisas que vocês já escreveram sobre epistemologia e ontologia do artefato tecnológico, do construcionismo, da tecnodocência e do MEID, tá? Mas eu vou explicar isso na próxima sexta. E aí, na segunda semana de novembro, é que a gente vai começar a olhar para esses aspectos metodológicos, né? A pergunta principal, os objetivos da pesquisa, e já vamos pensar na primeira parte da escrita da metodologia. Como a DBR, ela tem 7 partes, mas eu reduzi para 6, então vou ficar 2 partes para cada semana, para vocês incrementarem e escreverem bem direitinho, tá certo? Essa escrita da metodologia, ela é uma escrita que, diferentemente das outras que a gente está fazendo, do problema, da justificativa, ela já tem que estar bem resolvida, tá certo? Agora, nesse momento inicial, tá? Mas não, eu tenho todo um modelo já montado que vocês podem seguir, não vai ter muito problema não, tá bom? E aí depois a gente vai dando andamento, né? Lembrando que dezembro a gente só vai até a 3ª semana por conta do recesso, tá bom? Então, vamos lá. A ontologia da tecnodocência e do MEID é você explicar o que é tecnodocência, quais são os princípios da tecnodocência, que são 10, como se definem esses princípios, cada um deles, o que é MEID, né? Qual é a relação... Sim, eu coloquei um elemento lá, que é assim, quais são os 5 passos para o desenvolvimento de um MEID, qual é a relação entre tecnodocência, MEID e construcionismo aplicado ao ensino e à aprendizagem do conteúdo científico específico, ou seja, o ensino e a aprendizagem de fração, o ensino e a aprendizagem de independência do Brasil. Lembrando que essas coisas não foram produzidas ainda, né, para as áreas de conhecimento de vocês tão específicas. Vocês são pioneiros em relação a isso. Então, essa relação vocês vão poder escrever de próprio punho, né, da cabeça de vocês, tentando mesclar aí as ideias
que vocês estão entendendo desses 3 conceitos aí, tecnodocência, MEID e construcionismo, tá bom? Hoje eu vou dar uma pincelada nos conceitos novamente e vou mostrar que existem algumas relações, tá? E aí vocês aproveitam isso e escrevem aí no texto de vocês. Ok? Então, deixa eu... Professora, licença. A vantagem e a desvantagem que a senhora falar na outra aula, hoje também entra, né, na explicação, as vantagens e desvantagens? Isso. Tá certo. Pronto, então esse aqui foi os slides que eu apresentei para vocês na sexta-feira passada, e eu já deixei esses slides na leitura obrigatória, tá certo? Então, se vocês quiserem também utilizar algum termo, assim, mais diretamente, não precisa ficar só vinculado ao vídeo, pode utilizar os slides também, mas sempre utilizando como referência Lima e Loureiro vinculado ao livro, tá certo? De 2019. Eu não sei nem se você já pegou o seu, Calisa, você já pegou? Professora, eu acho que a senhora não se recorda, mas no nosso encontro presencial você me deu um. Então, eu estou aqui com ele, ó. Eu esqueci completamente. Aqui, PFF, já está até riscadinho, que a pessoa vai lendo e vai rabiscando. Pronto. De lápis. Legal, não tem problema não. O livro bom é livro que se usa. Eu vou tirar lá da portaria, então, porque eu tinha deixado o envelope. Pronto, aí eu vou pegar o do Rivelino para ele, eu fiquei de pegar. Tá. Hoje, quando eu for, pego o do Rivelino e guardo para entregar para ele. Beleza, tá certo? Ótimo, combinado. Tá bom, eu esqueci completamente, Calisa. Obrigada pela lembrança. Eu achei meio estranho, eu achei que realmente você tinha esquecido, mas tá tranquilo, viu? Tá bom. Então, vamos lá. Eu já tinha falado desse problema, uma coisa que você abordou super bem no seu texto, né? Mas só para trazer o conceito de tecnodocência aqui, que é a integração entre docência e TEDx, né? Com todos esses elementos. Lembrando que a integração entre é uma coisa muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala de integração entre, a gente está falando de uma via de mão dupla. Então, a docência, ela se transforma, né, a partir do uso e do desenvolvimento das tecnologias digitais, e essas tecnologias digitais também se transformam a partir das necessidades da docência. Então, essa via de mão dupla para lá e para cá, ela é muito importante dentro desse conceito, tá bom? E aí, todos os outros elementos são explicáveis, né? O que vocês vão mais se deter é na ideia de desenvolvimento de reflexão crítica sobre os processos de ensino, aprendizagem e avaliação, porque é o que os alunos de vocês vão fazer, eles vão desenvolver e vão pensar e refletir sobre os erros que eles estão cometendo nesses processos aí, tá bom? Então, essa é a coisa mais importante. Dentre os princípios que a gente vai trabalhar, todos eles se conectam de alguma forma. Às vezes é muito difícil a gente elencar, eu vou escolher esse princípio, mas quando você arranca do conjunto de 10, né, você fala assim, pô, mas não tem como eu falar desse sem falar daquele, né? Ok, não tem problema. Mas, quando vocês forem fazer a sequência didática de vocês precisam destacar aquele princípio que mais prevalece, ou aqueles 2 ou 3 princípios que mais prevalecem naquele momento da sequência didática, tá certo? E como vocês ainda precisam escrever um texto que vai correlacionar a tecnodocência com construcionismo, vocês podem fazer essa correlação a partir do uso dos princípios, tá certo? Então, tem aqui, ó, o professor também é um aprendiz, o professor e o aluno são parceiros, né? O conhecimento deve ser construído. Esse princípio 3 aqui, ele é um princípio muito forte, né? Vinculado à ideia do construcionismo. Então, vocês podem fazer uma conexão desse princípio 3 com alguma dimensão que o Papert traz. Inclusive, se vocês quiserem fazer outras conexões, ó, o Papert traz 6 dimensões, ou 5, nem me lembro mais. E se vocês quiserem falar assim, olha, esse princípio se conecta com essa dimensão, esse princípio se conecta com outra dimensão, né? Não tem problema, tá certo? Vocês podem fazer esse exercício, tá? Mas o princípio 3, eu já adianto que é o princípio que mais se relaciona com as ideias construcionistas, tá bom? A construção deve estar pautada nos conhecimentos prévios do aprendiz, a base de integração deve ser inter ou transdisciplinar, o professor deve fundamentar a sua prática, as técnicas e metodologias devem ser flexíveis, e vem o 8. O aprendiz é um desenvolvedor de processos, produtos e conhecimentos. Esse princípio 8 também está intrinsecamente relacionado com o construcionismo, tá? Então, vocês podem fazer uma conexão da tecnodocência com o construcionismo a partir do princípio 3 e do 8. Mas não exclusivamente. Falei assim, não, professor, eu consegui ver mais relações. Posso colocar? Pode. Não tem problema nenhum,
tá certo? Fazer esse exercício assim de conexão de conceitos é muito interessante e vale muito a pena para vocês, até para vocês vivenciarem teoricamente esses elementos aí na mente de vocês, tá bom? Então, mas o princípio 3 e o princípio 8 precisam estar correlacionados. Os demais, vocês veem aí como é que vocês preferem fazer, não existe essa obrigatoriedade, tá bom? A docência se transforma e as TDICs se transformam, que é o princípio básico do conceito de tecnodocência. Tá certo, Calisa? Tudo bem? Vou passar aqui os princípios que eu conversei com vocês na outra vez. Tem o referencial teórico aqui de cada um, mas para o construcionismo, que é o que vocês vão trabalhar, é o Papert que vocês vão estar utilizando, tá bom? Inclusive eu coloquei lá na pastinha de vocês também o texto que o Giovanni nos cedeu, né, de 1986, que é o Constructionism, né, do Papert, tá lá, aí vocês podem utilizar também, tá bom? Ao invés de utilizar o Mota, né, que tipo, parafraseou o Papert, tá certo? Mas também não tem problema não, se estiverem utilizando como eu já vi, né? Outro conceito é o conceito de made. Todo e qualquer material educacional desenvolvido por um aprendiz, então, livro-jogo, jogo que vocês vão utilizar, é um material educacional que vai ser desenvolvido pelos alunos de vocês, né? Eles vão estar utilizando um equipamento digital, que é um computador, um notebook, um celular, vão precisar de internet, obrigatoriamente, todos dois, né? A rede de informações. E aí tem o quê? Criação, planejamento, execução, reflexão e avaliação. Esses são os 5 passos que eu estou pedindo para vocês colocarem lá depois de vocês definirem o MADE. Para fazer um MADE, precisa estar trabalhando nesses 5 elementos aí, tá certo? Esses 5 elementos, eles vão fazer parte da sequência didática de vocês. Então, acho que na intervenção 3, vocês já trabalham com a criação. Na intervenção 4, vocês já trabalham com planejamento. Na intervenção 5, vocês já trabalham com a execução. Na intervenção 6, vocês já trabalham com uma reflexão e uma avaliação. Aí na intervenção 7 vai ter um outro processo de avaliação que eu vou depois mostrar para vocês. Então essa sequência, ela está inserida na sequência didática. Então é importante vocês falarem bem sobre cada uma dessas partes aqui, para que vocês comecem a trazer uma referência, né, importante, que vai ser útil mais para frente, tá bom? Então, as definições aqui, elas são muito intuitivas, tá certo? Criação é um momento que os alunos vão conceber a ideia do jogo, a ideia do livro-jogo. O planejamento é um momento que eles vão estar escrevendo um roteiro para poder criar esse jogo e livro-jogo. A execução é quando eles vão colocar a mão na massa mesmo e vão pegar o que eles escreveram no roteiro e vão colocar lá no Word Wall, no caso do jogo, ou no Twine, que é o caso do livro-jogo, tá certo? Então eles vão lá dentro do software inserir as informações, né? No momento esse é um momento também de reflexão, né? Quando eles vão fazer essa inserção, né? E a avaliação é quando eles testam eles mesmos, eles são os produtores, então eles testam, né, o que eles desenvolveram, né? E refletem sobre isso, no sentido de falar assim, o que eu estou fazendo de matemática, está certo ou está errado? O que eu estou fazendo de história, está certo ou está errado, né? Verificam se está tudo ok, fazem as alterações que precisam fazer e depois, em um outro momento subsequente, eles utilizam esse material uns com os outros, né? Então, o jogo desenvolvido pelo grupo 1 vai ser jogado pelo grupo 2, então é o que a gente chama de avaliação externa. Então, eles vão olhar para o jogo dos outros, né? E vão aprender também nesse processo, tá certo? Então, essa avaliação, ela tem essa avaliação que a gente chama de interna e essa avaliação de externa, tá? Então, tem todos esses passos aí para que eles possam fazer o MADE deles, tá bom? Eles vão trabalhar em grupo, né? E aí, vão trabalhar tanto com o processo quanto com o produto, né? O processo é que eles vão vivenciar uma aprendizagem de matemática e de história, né? Nessa trama da tecnodocência, que é ensino, aprendizagem e avaliação, e eles vão ter um produto, que cada um vai ter o seu próprio jogo, né? E esses jogos vão ser disponibilizados na internet para outras pessoas terem acesso, tá bom? Então, tem esse elemento aí que é muito importante.
Os tipos de meios, né, que eu já tinha falado, que pode ser audiovisual, rede social, livro-jogo, site, blog. Isso é importante vocês falarem nesse momento agora, né? Depois vocês vão se deter só no jogo, no livro-jogo, tá? Falei do histórico, da tecnodocência e do MEID também, não vou repetir, tá? E pronto, aquilo que eu tinha prometido para vocês, né? Vantagens e desvantagens da tecnodocência e dos MEIDs, tá? Então tem mais 4 slides aqui. Vantagens da tecnodocência, que eu coloquei aqui? Auxiliar o professor a pensar o uso e o desenvolvimento das TEDx de uma forma diferenciada, saindo da perspectiva das aulas expositivas dialogadas, ou não, né? Elas podem, desde que elas sejam aulas expositivas, né? Para aulas que permitam a criação dos estudantes diante do protagonismo e do desenvolvimento da autonomia, considerando que esta última só pode ser construída pelo próprio sujeito, tá bom? Então, a autonomia, ninguém dá autonomia para ninguém. Né? O sujeito é que constrói a sua própria autonomia, tá? Então, a principal vantagem aí da tecnodocência é essa, né? Ajudar o professor a pensar o uso e o desenvolvimento das TEDx de uma forma diferenciada, tá certo? Então, ajuda muito e vocês vão estar vivenciando isso, tá? Mostrar que as tecnologias digitais não servem apenas para apresentar slides. A gente tem o costume, muitas vezes, né, de preparar os slides e fazer as nossas aulas em cima dos slides, que se torna uma aula expositiva, né? Só que bonitinha, com slide, animação e tal, né? Mas a gente continua fazendo aquela coisa da passagem da informação para o aluno, né? Daquela forma mais instrucionista, como coloca o Papert, né? Mas para abrir novas possibilidades para ensinar e aprender, né, a gente precisa ir além da apresentação dos slides. Por isso que a utilização de um processo criativo, tanto dos professores quanto dos estudantes, né, vai ajudar o processo de ensino, aprendizagem e avaliação a acontecer, tá certo? Então, é uma vantagem da tecnodocência. Além disso, né, quando a gente fala esse processo criativo de professores e estudantes, a gente está reforçando também os princípios 1 e 2, que tem a ver com a ideia do professor e estudante ser parceiro, né, e do professor ser um aprendiz, né? Eu citei ao contrário, do 2 e o do 1. Mas é muito importante, nesse momento, que isso aconteça, porque quando existe uma parceria mais forte entre estudante e professor, acontece uma formação de vínculo positiva. E essa formação de vínculo é muito necessária para auxiliar no processo de aprendizagem, tá certo? Então, vale muito a pena. Possibilitar um trabalho conjunto, colaborativo entre estudantes e professores como parceiros nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação, reforçando aquilo que eu falei anteriormente, tá certo? E aí o trabalho conjunto, colaborativo entre os estudantes também é bem interessante, tá certo? Porque eles começam a estreitar laços que não são só laços afetivos, mas laços cognitivos também, né? Para eles discutirem, conversarem sobre os conteúdos que estão sendo abordados nessa proposta. Mas existem desvantagens, né? Qual é? A primeira, vocês já sabem, que é a falta de infraestrutura da escola, né? Que a gente nem sempre dispõe de equipamentos digitais atualizados, né? Então, às vezes, os computadores são obsoletos, não existe notebook, não existe celular, e a internet, às vezes, não existe, e quando existe, ela não funciona sempre, e quando ela funciona sempre, nem sempre ela é rápida, tá certo? Então, a gente tem esses elementos que precisam ser levados em consideração. Outro aspecto que a gente já tinha discutido, né, eu já tinha conversado com a Calisa, é a falta de tempo e espaço no currículo para encaixar as propostas metodológicas inovadoras, porque elas requerem tempo. Não dá para que você promova uma aprendizagem significativa e uma proposta de ensino inovadora dentro aí de um espaço limitado por regras que são impostas pela própria escola e pela governamentalidade, pelo MEC, por exemplo. Você tem que dar esse conteúdo até tal dia, mas meu aluno não aprendeu. Não interessa, tem que dar, entendeu? Então, é uma coisa complicada. Então, a gente tem uma sequência didática que tem 10 intervenções, né? Vocês vão precisar de 10 aulas, pelo menos, para fazer isso, ou mais. E aí, né, pode ser uma desvantagem, pode ser que não seja interessante, dependendo do conteúdo que você utiliza. Uma forma de minimizar esse impacto é você escolher o conteúdo mais relevante do ano para aplicar a sequência didática, né? E a dificuldade dos alunos em compreender que eles vão precisar desenvolver uma nova postura em sala de aula. Então, eles estão tão acostumados em receber as informações
e estão tão tranquilos nessa condição, assim, entre aspas, né? Esse processo de indisciplina, por exemplo, é muito característico de que eles não aguentam mais essa proposta de aula expositiva, né, de repasse de informações. No entanto, quando você chega com algo novo, eles estranham, né, e muitos deles, às vezes, não querem, ou alguns deles não querem participar, né. Então, a gente precisa usar os subterfúgios para ver de que forma a gente conquista o coração dessa garotada, né. Então, a gente sai da ideia aí, né, de aluno como receptor de informação para a condição de produtor de conhecimento. Aqui é um R, tá, gente? Está erradinho aqui. Produtor de conhecimento. Então, o que acontece? Eles não estão acostumados com isso. Eles vão começar a ter que pensar, vão ter que se mobilizar, se mexer. E isso pode ser que não seja muito vantajoso na cabeça deles, tá certo? Mas, com o tempo, pode ser que eles venham e da forma como a gente faz, eles venham a abraçar a ideia, tá? Mas é uma desvantagem. A vantagem dos MEIDs, né? O estudante se torna produtor de conhecimento e não receptor de informações. Essa é uma vantagem imensa, especialmente para a sociedade atual que a gente vive, né? Hoje em dia, os empregos que as pessoas têm para nível superior, muitas vezes, tem que ter conhecimento técnico, mas você tem que ter outros conhecimentos, né? Criatividade, saber trabalhar em grupo, dinamismo, né? Então, você tem que ter outros elementos para poder sobreviver no mercado de trabalho. E quando eles trabalham, né, como produtores de conhecimento, eles podem estar desenvolvendo esses outros elementos que atualmente já estão sendo exigidos, né? O trabalho de pesquisa, de criação, de elaboração das ideias se vincula a algo que traz sentido e significado para os estudantes, geralmente, tá bom? De tal forma que não necessariamente eles precisam da motivação de uma nota para desenvolver o MEID. Eu digo isso por experiência própria aqui na universidade. Eu entendo que aluno de fundamental ensino médio é diferente de aluno universitário, tá certo? Eu entendo plenamente isso. Mas quando eles veem esse sentido, esse significado que eu estou colocando aqui para vocês, né, faz sentido na cabeça dele, ó, aprender isso vai te trazer um benefício, tá certo? De alguma maneira que não necessariamente seja uma nota, mas não tem problema se você quiser colocar uma nota, né? Eles se dedicam de corpo e alma, assim, interessantíssimo ver, né? Muitas vezes os meus ganham 1 ponto, né, para fazer um MEID desse, né, fazer um livro-jogo completo, né? E eu falei assim, gente, e se dedicam tanto para fazer? Eu falei, mas por que vocês se dedicam tanto se vocês vão ganhar 1 ponto, né? Ah, professora, é porque eu quero me superar, né? Eu quero vencer a mim mesmo, tá certo? Então, quando você chega nesse nível, é maravilhoso, né? O desafio está em vencer o desafio da construção do MEID por conta própria, fazendo o seu melhor, né? E aí, quando eles têm essa coisa na mão, né? Pronto, agora depende de mim, então eles se dedicam bastante. O produto MEID tem um valor agregado de pertencimento, né? Então o MEID é meu, tá certo? É o meu produto. Então o estudante é o autor desse produto, né? E ao final do processo, além dos conhecimentos de matemática, de história que vão ser internalizados, ele também tem um produto na mão que pode ser apresentado e compartilhado com a comunidade a qual ele pertence. Então, na escola, em casa, com os amigos, botar no Instagram, coisas desse tipo. Ó, fui eu que fiz, né? Tá certo? Então, tem esse valor agregado que é bem interessante. Mas tem desvantagens também, né? Os estudantes, em geral, não têm o hábito de produzir de forma protagonista. Eles podem sentir dificuldade de desenvolver o MEID, tá certo? Por isso, explicar, né, o que é esse MEID, o que eles vão ter que fazer, a importância disso, a importância do comprometimento no processo, é muito válido, né, para que eles possam abraçar a ideia, tá bom? O tempo destinado para o desenvolvimento do MEID pode ser curto, tá? Diante da novidade que é apresentada para eles, né? Uma vez que o professor também precisa cumprir um tempo curricular obrigatório. Está muito semelhante à da tecnodocência, mas aqui é uma especificidade. Por exemplo, a gente tem 5 momentos lá no MEID, né? Então a gente tem mais ou menos isso, de 5 a 6 intervenções para eles desenvolverem o MEID do zero, tá? Então, pode ser que não seja suficiente. Então, é uma coisa que precisa ficar de olho. Uma internet lenta, um equipamento digital obsoleto podem comprometer o andamento da produção do MEID, mais especificamente, né?
E a necessidade de preenchimento de relatórios, gente. Cada vez que eles forem fazer uma coisa lá na sequência didática, eles vão ter que preencher alguma coisa, né? Quando eles têm que preencher relatório juntamente com a produção do MED, isso pode trazer alguma dispersão no trabalho, tá certo? Ou então uma vontade de não participação do projeto, porque dá trabalho um pouco preencher essas coisas, né? Então a gente precisa saber valorizar esses momentos de preenchimento deles, né? E esclarecer dúvida. Gente, olha, uma coisa muito importante em relação ao construcionismo é que é assim, a gente não vai dar aula expositiva para os alunos, tá certo? Não tem essa pegada. Mas isso não significa que nós, professores, não vamos tirar dúvidas dos alunos. Vamos, estaremos juntos. Inclusive, a gente tem que estar mais preparado do que nunca para trabalhar de uma forma construcionista. Porque a gente não sabe qual é a pergunta que o aluno vai fazer. A gente não tem a menor ideia. Então, ele vai fazer uma pergunta lá que no momento você pode não saber responder. Isso acontece comigo, já que tenho não sei quantos anos de carreira aí fazendo isso, né? Então, se você não sabe responder, fala assim, peraí que eu vou pesquisar, né? Já trago essa informação, na próxima vez eu trago essa informação, né? Ou então, né, questionar os alunos, falar assim, olha, veja, você está colocando isso aqui, a gente aprendeu que fração é isso, né? E aí, vamos olhar para aquilo que você está colocando e aquilo que fração é realmente, né? Qual é a diferença aqui que a gente está vendo? Né? Se a pessoa continuar não conseguindo ver, você mostra, né? Fala assim, olha, tá vendo? Isso aqui, né, tá faltando. Isso aqui representa o denominador e não o numerador, percebe, né? O denominador é isso, numerador. Então, você vai trabalhar nos grupos, né? Vai discutir com os alunos nos grupos para poder ver se eles estão caminhando dentro do conteúdo que precisa ser trabalhado ou se eles estão fugindo. Se eles estiverem fugindo, a gente questiona, né? E bota no caminho de novo, tá certo? Então, esse momento do professor com o aluno é fundamental, a gente não pode prescindir desse trabalho, tá certo? Ok? Então, estão aí, vantagens e desvantagens da tecnodocência e dos MEIDs, e do MEID, e aí vocês podem escrever o texto utilizando todos esses argumentos, ou alguns argumentos, né? Tá certo? Então, é muito importante que vocês compreendam a desvantagem para mostrar para o leitor, né, quando vocês estiverem na escrita, que a desvantagem ela é importante porque a gente precisa testar, né, essa proposta da tecnodocência e do MEID para saber se realmente funciona, tá certo? Em sala de aula. Mesma coisa lá quando eu falei do construcionismo anteriormente, né? Então, era uma coisa que a gente precisava saber, vantagem e desvantagem do construcionismo, tá certo? Então, vocês podem estar agregando isso tudo para dizer que vantagens e desvantagens do construcionismo, do MEID e da tecnodocência, né, passeiam pelo mesmo lugar, né? Tem a mesma, digamos assim, a mesma característica, tá bom? Prontinho, gente. Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Lembrando também que a gente está trabalhando dentro de uma conexão entre esses três conceitos, né? Então, deixa eu voltar só para o texto aqui de vocês. Deixa eu pegar aqui. Pronto, do Rivellino, a ontologia da tecnodocência e do MEID, né? Então, agora vocês vão escrever o que é tecnodocência, né? A Calisa também. Quais são os princípios da tecnodocência? E aí, gente, vocês vão escrever livremente. Veja que não existe um título para cada princípio, tá certo? A gente não colocou. Então, vocês vão dizer, ó, princípio 1, né, trabalha com isso. Princípio 2, trabalha com isso, tá certo? Então, também não precisa escrever muito, tá? Como a Calisa fez de uma maneira super legal lá nas dimensões do construcionismo. Então, ela trouxe um trechinho de cada dimensão, explicando brevemente o que é. É isso mesmo, tá? Como se definem esses princípios, né? O que é MEID, quais são os 5 passos para a construção de um MEID, que é aquele que está lá na definição, vocês podem explicar brevemente cada um deles. E está aqui, qual é a relação entre tecnodocência, MEID e construcionismo aplicado ao ensino e à aprendizagem do conceito de fração. Então, vocês podem conectar o construcionismo, né, que é o que veio antes, com a tecnodocência pelos princípios 3 e o princípio 8, tá certo? Quando você chega na ideia do MEID, você pode trazer os princípios 3 e 8 como o MEID sendo uma prática desses princípios. Você coloca esses princípios
a funcionar na prática através do desenvolvimento do MADE. Tá certo? Então, é essa a conexão que existe entre construcionismo, tecnodocência e MADE. Então, vou dizer de novo. O construcionismo tem aquela ideia de Papert, né, que a gente ensina o estudante a pescar dando a vara, né, e não dando peixe, né, então tem essa ideia. E aí, quando a gente parte para a tecnodocência, quando se conecta com o construcionismo, a gente trabalha com os princípios 3 e 8. E colocar esses dois princípios na prática é desenvolver o MADE, tá certo? Então, tem essa conexão assim bem palpável. Como eu falei, se vocês conseguirem estabelecer uma conexão entre os princípios e as dimensões do Papert, ótimo, porque aí vocês vão fazer uma amarra ainda maior em relação a esses conceitos, tá certo? Então, na próxima sexta-feira, eu vou olhar esse texto aqui da ontologia da tecnodocência. Calisa, no seu tá igual. Deixa eu só... Tem uma diferença porque tem a ver com a história, né? Então, eu coloquei aqui, que é a tecnodocência, quais são os princípios, como se definem esses princípios, o que é MADE, quais são os 5 passos para a construção de MADE e qual a relação entre tecnodocência, MADE e construcionismo aplicado ao ensino e à aprendizagem do conceito de independência do Brasil. Então, você pode falar de uma forma geral, teórica, né? E dentro do conceito de independência do Brasil, pode falar que o MADE produzido, que vai atender aos princípios 3 e 8, tem a ver com o livro-jogo, né? A ser desenvolvido no Twine, como você já mencionou anteriormente lá no artefato tecnológico digital, tá bom? Mesma coisa o Rivelino, a gente pode falar sobre esse assunto, que a gente vai estar trabalhando com o livro-jogo de hoje, tá certo? Professora, eu andei já cutucando um pouquinho essa parte da ontologia, né? Mas por cutucar mesmo, né? E aí já coloquei o que tinha naquele slide preto para cá, para que quando eu fosse mexer, já tivesse ali uma base. Aí uma pergunta, né? Aquele slide de fundo preto, ele tem o conceito. Do jeito como está, eu posso já utilizar dentro do texto, fazendo a devida referência, né, ao texto 2019 e tudo mais. Pode, lá no livro. E aí eu posso destrinchar a partir dele, do jeito que você fez conosco, parte por parte. Pode ser assim? Pode. Fica fluido, né? Precisa localizar lá no livro qual é a página que está colocada a definição do conceito de tecnodocência. O conceito do MADE não tem no livro, tá certo? Eu deixei, se não me engano, algumas referências do MADE e tem a primeira vez que ele foi citado num artigo foi em 2016, tá certo? Foi a primeira vez que ele foi citado. Mas se você quiser uma referência mais atual, acho que eu coloquei uma de 2019, outra de 2020 alguma coisa, tá certo? É só dizer qual é a referência que você está pegando e qual é a página que você está pegando aquela referência. Mas pode copiar e colar, porque definição é assim mesmo. Quando você trabalha com definição de independência do Brasil, a gente copia e cola mesmo dos autores, não tem jeito. É melhor, inclusive. Depois você explica, né? Certo. Tá bom? Ok? Pronto, tá certo. Eu acho que, não sei se vai estar no capítulo 7, aquele lá do... Porque como o capítulo 7 é sobre o que é a tecnodocência, pode ser até que esteja lá, né? Mas eu não sei, eu vou procurar. Porque eu acho que no livro da tecnodocência os capítulos não estão numerados. Na minha cabeça ele era o 7, mas pode ser. Eu acho que eles não Na estão minha numerados. cabeça ele era o 7, mas pode ser que eu esteja pensando errado. É aquele lá, Posso afinal, o que é tecnodocência, tá certo? Isso, esse mesmo. É como se fosse o 6. Não, é que eu contei como apresentação sendo um capítulo, não, mas aqui é como se fosse o 5º capítulo. Pronto, como eu ele que não contei tem errado. numeração, então eu não sei Tá só pela página, é porque tá só pela página, isso. Tá bom? Mas tá tranquilo, viu? É esse capítulo mesmo ao qual eu tô me referindo. Então, tá Tudo bem então, professora, tá excelente. Tá ótimo. Tem mais nenhuma dúvida? Qualquer coisa eu vou olhar para RA, não se preocupe. 11 horas da noite eu mando mensagem, nem que você olhe no outro dia. Sim, tá bom. E eu estou trabalhando de madrugada nesse negócio, mas vai dar certo. Não tem nada não. Mas já tá dando, já consegui dar conta do que tinha atrasado, já foi. Eu não sei se você viu, mas o seu texto ficou muito bom, viu, Calisa? Nada como uma pessoa obrigada. para falar sobre epistemologia, né? Adorei. Falei, olha só, vamos escrever depois um artigo trazendo esses elementos, viu? Vamos, eu tô doida para escrever artigo, professora. Doida para escrever um artigo. Se preocupe não, Pois viu? pronto. Já. Tá certo.
Tá bom. Então tá Um bom, cheiro, Clara. viu? Outro. Muito Boa obrigada. semana. De Tchau. nada. Tchau, tchau.